Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Voz do Empreendedor. Esse podcast que tem a intenção de dar voz aos empresários, profissionais liberais e está agregando conhecimento a esse público que nos acompanha. Então você que está aí, já curte, se inscreve, compartilha, ativa o sininho de notificação e após o podcast, se você achar esse podcast interessante, envia para um amigo, envia para alguém que está precisando. Então, galera, hoje eu estou aqui para conversar com o Bruno. Seja bem-vindo, Bruno. Muito obrigado, viu, Paulo? Obrigado aí pelo convite, obrigado pela oportunidade, obrigado vocês aí de casa que estão assistindo a gente e muito feliz de estar aqui. Que bom. Hoje a gente vai ter um papo muito bacana, galera. O Bruno é dentista, né, Bruno? Isso, ortodontista. Você vai se apresentar aí, vai explicar pra galera qual que é a sua especialidade. Então, se apresenta aí, Bruno. Bom, eu sou ortodontista, como você falou, para quem não sabe, é quem trata a parte de aparelho. E eu também trabalho com estética. Na verdade, na odontologia tem uma concepção que existe a especialidade estética, mas ela não existe. Na verdade, existem cursos que a gente faz para se aprimorar na parte estética, que foi o que eu fiz vários cursos. E, aliado a isso, eu fiz a parte da ortodontia, que é a parte de alinhamento, que as duas especialidades, vamos dizer assim, se complementam. Porque muitas vezes o paciente, para ele fazer a estética, ele precisa passar pelo alinhamento dos dentes. E eu trabalho principalmente nessa área e toda a área clínica ali da odontologia envolvida. Que bacana, cara. Então você parte já dessa parte da estrutura dentária da pessoa para deixar ela com o sorriso bonito. Faz desde a base ali, desde a parte do engenheiro, da edificação, até a parte do arquiteto, que é a finalização. Entendi, que bacana, cara. E tá muito em alta isso, né, Bruno? Porque, não sei, acho que na verdade sempre teve, né? Porque antigamente a gente usava aqueles aparelhos com arame. Inclusive até deu depoimento aqui pra ti, né, que eu era descuidado, né? Sempre não cuidei muito. Então a minha dentista sofria comigo, coitada. E agora eu vi aqui você também é especialista no Invisalign, né, Bruno? Isso. Essa aí é a parte mais estética, né? Na verdade, o Invisalign, ele é um aparelho invisível. Ele veio para evoluir o aparelho fixo tradicional. Na verdade, a gente... No começo, as pessoas queriam botar aparelho e depois que as pessoas viram tanto que era sofrido, começaram a parar de querer fazer. E o Invisalign ele já existe há muito tempo, há mais de 20 anos, mas a tecnologia dele foi melhorando. No começo ele não tinha tanta confiabilidade, mas hoje em dia tem uma experiência com o tratamento de muitos pacientes do mundo inteiro e a gente consegue tratar todo tipo de caso com ele. E basicamente ele é um aparelho que você vai trocar ali toda semana, são várias plaquinhas, não é só uma, que ele vai ser, não vai aparecer, ele vai ser praticamente invisível. Você vai poder tirar para você comer, você vai poder tirar para escovar o dente, não vai ter ferro furando sua boca. Nossa. E ele vai ser mais ágil que o aparelho fixo. E vai ter muito mais tecnologia, mais precisão. Como que mudam as coisas, né, cara? Antigamente, eu usei aparelho. Nossa, é horrível, cara. Você fica com essa parte da bochecha, né, cortada. Eu fiz tratamento com aparelho fixo também. Meu pai é dentista, me tratou com aparelho. Cara, aquilo era horrível. Aí, às vezes, soltava aqueles ferrinhos. Cara, era horrível. Horrível. Aí, chegava um fim de semana, você tava lá com o ferro na bochecha. Nossa, cara, eu cansei de pegar um alicate e cortar. Dentista, coitada. Faltava na revisão, era todo mês, né? Tinha que ir lá pra ela revisar. Era complicado. E vamos parar para analisar, né, cara? Se fosse talvez hoje o Invisalign, fosse antigamente, as pessoas talvez não comprassem, porque, caramba, não aparecia, né? E a graça do aparelho era mostrar que estava usando o aparelho, Exatamente. Né? Existiu por um tempo essa moda, né? Hoje em dia as pessoas têm a aversão de querer aparecer com o aparelho, que parece algo infantil, né? Adolescente. Mas existia uma época que era bonito ter aparelho, até porque a ortodontia já foi extremamente valorizada, né? E agora as pessoas correm do aparelho porque sabem que é custoso. Que é problema, né? Nossa, cara, e não usei o Invisalign, mas deve ser uma facilidade, porque, nossa, tirar pra comer, tirar pra escovar os dentes. Sim. Cara, sem aquilo cortando a sua boca aqui. Que a verdade é que com o aparelho fixo, eu desconheço pacientes que passavam metodicamente fio dental 3 vezes ao dia, porque você tem que passar por debaixo do aparelho, fazer todo aquele negócio, e as pessoas não fazem isso. Então, não só pela parte estética, mas pela parte da saúde também. Praticidade, saúde, conforto. Então, e é uma coisa que eu tenho muito prazer de trabalhar, porque além disso, com um aparelho que a gente tem lá no consultório, na Luri, nós conseguimos avaliar toda vez que o paciente vai lá no consultório, não só no meu olho, mas eu consigo escanear essa boca desse paciente, que é através de um dispositivo que a gente tem lá, que é uma caneta filmadora, que ela filma a sua boca e ela cria um modelo em 3D da sua boca. Caramba, cara. E aí eu consigo comparar o seu planejamento com como está atualmente, e ele me dá isso em porcentagem, o quanto você está progredindo, se precisa melhorar alguma coisa. Então é uma tecnologia associada
diferenciada que garante ainda mais a efetividade do tratamento. Caramba, então além da comodidade, da praticidade, ainda essa parte de performance, né, cara? Porque eu acredito que você vai ter uma otimização no tratamento do paciente, né? Exatamente. E pacientes que às vezes moram em outra cidade, eu consigo fazer o tratamento também tranquilamente. Às vezes marca a consulta uma vez a cada 60 dias, 45 dias, e o paciente vai fazendo o tratamento em casa, eu posso fazer até um acompanhamento online. Então é facilidade também para o paciente. Caramba, que legal. E, por exemplo, você vai fazer as plaquinhas, por exemplo, o tratamento de esse paciente que você falou, para voltar em 60 dias. Você faz as plaquinhas, uma plaquinha para 60 dias ou ele vai ter várias plaquinhas ali durante esse período? É uma sequência, né? Você vai, o padrão é sempre uma plaquinha por semana. Então a gente faz como que funciona? Vou explicar só para você entender. Primeiro a gente faz o planejamento desse paciente, né? Como que eu faço isso? Eu pego aquele modelo digital que eu falei para você dos dentes, eu jogo dentro de um software onde eu vou criar uma simulação de movimentação. Então eu vou planejar o final, onde eu quero chegar. Entendi. E aí o software vai fatiar esse tratamento em várias fatiazinhas, e aí cada plaquinha vai movimentar seu dente um pouquinho por semana. E aí essas plaquinhas são impressas em 3D, então é uma precisão muito elevada. É um produto que é feito nos Estados Unidos, então ele é importado, ele vem de fora, mas a parte de planejamento, quem está por trás é o dentista. Então você precisa de um dentista para fazer o tratamento, né? Cara, quanta tecnologia, hein, Bruno? E lá, por exemplo, essa análise, faz na hora, sai na hora, ali você já sabe como está a situação atual do paciente e aonde você tem que chegar? Sim, com esse... Eu tenho o olhar clínico, né, do meu diagnóstico que eu vou dar ali, mas com esse scanner que a gente tem lá na Luri, nós conseguimos logo na primeira consulta já fazer um escaneamento e já fazer uma previsão de como vai ficar o resultado final. Caramba, cara, que legal, hein? E antigamente, com certeza não era desse jeito, né, Bruno? Não, com certeza não. Era assim, você fazia, né, o planejamento, um diagnóstico de onde você queria chegar, mas você não tinha nenhum recurso visual para saber se ia dar certo ou não. Você ia fazendo mês a mês. O Invisalign é o contrário, a gente chama de que é um planejamento reverso. A gente planeja o final e aí a gente fatia aquilo lá até chegar no final. Entendi. E antigamente o médico ia pela experiência dele, né? Olhava a boca do paciente e falava, acho que dá para apertar mais, Isso, e ficava relativo, né? Porque o que acontece? Se ele pesasse a mão numa apertada, numa girada, num elástico, o paciente ia sentir mais dor do que o necessário, ele ia sentir mais desconforto do que o necessário. O Invisalign, apesar dele ter um certo desconforto, porque toda movimentação tem, é sempre controlado, ele nunca vai passar do ponto, porque já está pré-definido por um computador, entendeu? Caramba, cara, que interessante, hein? Porque agora que você falou da dor, eu lembrei da dor de parecer que tá com os dentes todos frouxos, cara. Só quem passou sabe. Nossa, só quem passou sabe. Mas eu fiz raiva na minha dentista. E Bruno, você falou que seu pai era dentista, então você já vem de uma família. Isso. A odontologia ela está muito presente na minha família desde sempre, né? Como ninguém tem criatividade na minha família, meu pai, meu tio e minha tia são dentistas. Olha, uma família de dentistas. É uma família de dentistas. O pai e tio são irmãos, né? E a minha tia é irmã da minha mãe. E eu vim com essa referência forte desde a minha infância. E no colégio eu gostava de várias matérias, como física, matemática, mas sempre gostei muito de biologia. E desde o ensino médio eu já sabia que eu queria seguir pela área da saúde, porque era o que me encantava, né? E fiquei naquela dúvida, como todo mundo, se eu ia escolher medicina, se eu ia fazer odontologia, fazer outra coisa. Acabei que pela influência do meu pai, eu escolhi fazer odontologia, foi uma opção minha. No começo eu tive minhas dúvidas, mas hoje sou plenamente satisfeito com a minha escolha. Olha só, você falou que se formou em 2016. 2016, então você já tem um tempo já de atuação. Já, tem quase uma década. Caramba, cara, que bacana. E como que foi, cara? Porque seu pai, né, provavelmente ele era do cara que trabalhava com esses aparelhos antigos e hoje ele trabalha com tecnologia, né? Olha que coisa bizarra, meu pai me contou uma coisa que eu não parei para refletir. Quando ele se formou, as pessoas atendiam sem luva, para você ter uma noção de como eram as coisas. Caramba, era muito rudimentar, né, Muito rudimentar. O dele não era o mais rudimentar, que ainda tem umas imagens nos apostilas que a gente tinha, de umas cadeiras que era a fio, que você apertava o motorzinho assim, e aí girava um fio, e aí a máquina funcionava. Nossa. Ele não era tão antigo, mas o tempo dele não precisava de luva, pra você ter uma noção. Olha como as coisas mudaram nos últimos 30, 35 anos, que foi quando ele formou. Mas a odontologia, ela deu um salto de tecnologia muito grande, principalmente a parte digital.
que é presente muito lá no consultório, na Alure. A gente integrou isso e vem muito para agregar para os pacientes. Bacana. Inclusive eu falei para esse aqui hoje, ele falou, tô com dor de dente. Eu falei, cara, tomara que não seja um canal. Eu falei, se bem que canal hoje em dia não deve ser como antigamente, né? Não, mudou. Não é minha especialidade, mas é muito mais tranquilo para ser feito. E voltando nessa parte do seu pai aqui, ele passou por essa trajetória, né, de trabalhar com a tecnologia antiga e agora está com essa tecnologia nova de hoje em dia. Como que é para ele ver você já partindo para esse lado só de tecnologia? Como que é, cara, assim? Foi uma coisa que, como eu comecei trabalhando no consultório dele, hoje em dia eu tenho o meu próprio consultório, né? Mas lá no consultório dele eu tive essa grande oportunidade, inclusive obrigado, pai, por isso, de ter acesso a grandes tecnologias, porque ele junto com meu tio, que os dois são sócios, eles são irmãos gêmeos e sócios, tá? Os dois dentistas. Nossa. E eles sempre gostaram muito de investir em tecnologia. Então, desde quando lançou os primeiros scanners, as primeiras coisas voltadas para o digital, eu tive esse acesso, comecei a trabalhar com isso, fiz alguns cursos voltados para isso e me apaixonei, porque sempre fui um cara que gostei de computador, de jogos, então poder brincar lá no 3D foi uma coisa muito legal. E aí, quando eu tive a oportunidade de ter o meu próprio consultório, não foi logo de cara, porque são equipamentos muito caros, mas sempre que eu pude, eu fui investindo para ter isso e trazer para meus pacientes. E essa parte aqui, quais são os maiores erros que você vê nas pessoas que buscam essa estética? De exagerar, de querer mudar assim totalmente? Porque, por exemplo, a gente tem alguns amigos que são cabeleireiros. Aí, essa parte de visagismo, de mudar a pessoa. Sim. A gente teve um relato que a gente viu, acompanhou, que, eu quero mudar, né? A pessoa queria mudar. Ela foi no cabeleireiro, o cara era oriental, tinha um cabelinho preto e tal. O cara pintou de loiro e arrepiou o cabelo dele. Lógico que ele mudou, mas ele perdeu a essência. E esse nosso amigo sempre fala, cara, o meu desafio é pegar o que você já é e deixar você melhor sem mudar suas características. E eu vejo muito isso nele. Por exemplo, o Daniel. O Daniel tem o cabelinho penteado para trás, o Felipe aqui também. E, cara, a partir do momento que eles começaram a cortar o cabelo com ele, mudou. Tipo, ele pegou, é o mesmo Daniel, mas ele fez de um jeito diferente, cara, que não perdeu as características dele. Essência, exato, né? Exato. Então tem muito isso, né? Eu quero mudar, mas eu quero só melhorar, eu não quero mudar quem eu sou, né? É isso. Então, voltando à pergunta que você falou, o erro que eu vejo é que as pessoas não respeitam justamente isso, o que é a identidade da pessoa. Na verdade, esse termo visagismo, ele não é só do cabeleireiro. Ele é um termo bem abrangente que serve para várias áreas, inclusive para odontologia. Existe o visagismo da odontologia. Olha só. Principalmente da observação, do formato do rosto, do sexo. Tudo isso vai influenciar no resultado final de como o dente a gente vai fazer. Então tem que ter toda essa observação. E o que acontece, né, quando a gente faz essas estéticas exageradas? Elas ficam padronizadas. É sempre um dente quadrado, branco e sem identidade. Ele não respeita a forma do paciente, o sexo, as características. Então eu faço esse trabalho de estudar o paciente, de ver qual formato. Temos dentes triangulares, dentes ovalados, dentes retangulares, dentes mais quadrados para homens, dentes mais triangulares para mulheres. Às vezes um ângulo, um degrau, tudo isso soma para fazer a estética parecer mais individualizada e parecer realmente o dente da pessoa e não algo padrão que foi colocado ali. Entendi, que é algo que, vamos dizer assim, superficial, que todo mundo usa mesmo, né? Todo mundo usa mesmo. Então cada formato de rosto tem um padrão dentário. Isso. Conforme o sexo, conforme a idade. É o visagismo dental. Olha só, cara, que legal, não sabia disso. E explica pra gente como que funciona, aqui você já explicou sobre o Invisalign, né? Como que funciona esse processo do Invisalign com a parte da estética depois? Deixei os dentes da pessoa no lugar, mas ela não era isso que ela busca. Aí você tem um tratamento, algo, por exemplo, uma técnica, um método após isso? Sim, a gente precisa passar por um processo, né? Se o paciente ele tem o dente com uma posição muito ruim, a gente precisa alinhar, deixar ele certinho. Por quê? Isso vai contribuir tanto para o resultado final da estética, tanto também para a gente não precisar, às vezes, desgastar um dente excessivamente, né? Não fazer um trabalho que não precisava. Então, depois de concluir ali o alinhamento, deixar a mordida bem encaixadinha, a gente faz um segundo planejamento, porque muitas vezes o dente está alinhado não quer dizer que o dente já está numa estética legal. Entendi. Tem muita gente com bruxismo hoje em dia
dia, que desgasta muito os dentes, que trinca os dentes, ou tem um dente escurecido por alguma razão. Então, depois disso, a gente faz as fotografias no estúdio nosso, a gente pega essas fotografias profissionais e bota dentro de outro software que a gente consegue fazer um planejamento estético. Lá eu vou simular um tratamento digital, onde eu já vou ali botar o formato de dente compatível com aquela pessoa, o tamanho de dente compatível com o rosto dela, através de alguns parâmetros que a gente olha, e aí eu faço essa proposta para o paciente. Ele aprovando, aí a gente passa para a parte da confecção, que aí entra a parte mais artística, que é de acrescentar todos aqueles detalhes que deixam o dente mais natural. E aí a gente consegue entregar um resultado que está condizente com o paciente. Que é fazer um clareamento, às vezes o dente da pessoa já está desgastado, você faz um preenchimento. Sim, se o dente está escurecido, a gente precisa fazer necessariamente um clareamento antes, tem que fazer uma limpeza. Nenhum paciente meu eu faço faceta se ele tem inflamação gengival, se o dente está sujo, se tem cárie. Então tem um processo, né? A estética, eu brinco com os pacientes que é a cereja do bolo. Isso, antes acabamento, né? Antes disso eu vou devolver a saúde para ele. É isso que é importante. Entendi, não só a parte estética, não né? Só a parte estética. É um conjunto, né? Porque a beleza é saúde, então a gente precisa entregar a beleza aliada à saúde, né? E o Invisalign, ele trata casos mais específicos? Por exemplo, eu lembro quando a gente era criança, tinha algumas crianças que só o aparelho assim não bastava, tinha que usar todo aquele equipamento na cabeça, né? A gente tinha até um nome para isso. Freio de burro. Freio de burro. Coitada da criança que usava isso, né? Nossa, graças a Deus não precisei usar isso. Sofria bullying na escola. É um aparelho que funciona, tá? Não é que é ruim nem nada, mas ele caiu em desuso porque as pessoas não querem mais utilizar aquilo, né? Imagina o tanto de bullying que você sofreu por conta daquilo. Mas o Invisalign hoje em dia ele trata todo tipo de caso, tá? Ele já evoluiu a um ponto que a gente consegue fazer tudo, inclusive tratar até casos cirúrgicos. Existem casos, eu não sei se você conhece, é a cirurgia ortognática. Cirurgia ortognática é assim, porque muitas vezes a gente tem um problema dentário, mas às vezes é um problema dentário associado com um problema de base óssea, do tamanho da sua mandíbula, da sua maxila. Às vezes a pessoa tem um queixinho muito pequeno ou tem a maxila muito para frente, muito para trás. Então isso tem que ser tratado numa cirurgia, que também é um dentista que faz, que é o bucomaxilo, onde ele vai ali seccionar os ossos e puxa, e botar ele numa posição diferente. Mas para isso, o que vai guiar isso? É o posicionamento dos dentes. Então a gente tem que deixar os dentes prontos para a gente fazer esse posicionamento e aí sim depois reposicionar. Então até para isso, essa preparação cirúrgica a gente consegue fazer com o Invisalign hoje em dia. E agora partindo para a parte de implantes, implantodontia. Isso. Você também é especialista nisso, Bruno? Isso, eu estou fazendo a especialização, eu vou formar a final do ano que vem, mas já estou executando no curso de especialização. E logo já vou estar fazendo no consultório também. Isso aqui é para quem precisa substituir um dente, ou quem lá antigamente, né, tinha o costume, vamos arrancar esse dente. Aí arrancava os dentes da parte de trás, né, da boca. Então é para corrigir isso. Isso, para corrigir isso. É uma especialidade que eu fiz para agregar tudo que eu já fazia. Justamente para esse tipo de pessoa, né, que chega ali sem um dente, ou às vezes quebrou um dente e precisa realmente tirar, não tem o que fazer mais, e aí precisa colocar. E aí tava ficando essa lacuna. Eu falei, cara, eu preciso atender meus pacientes da melhor forma possível. Como que eu posso melhorar? Eu preciso fazer essa especialidade. Então vamos fazer. Tô indo lá estudando. É a preocupação com a experiência do cliente, né, cara? Certeza. Porque, estou fazendo todo o processo de atendimento dele, toda a parte do Invisalign, aí vai chegar no final, vou fazer a parte visual, né? Mas, precisa de um implante. Tem que encaminhar ele para outro dentista. Isso, aí exatamente, para preencher essa lacuna. E também voltando àquilo que eu falei para você, eu gosto muito de cirurgia, então é uma coisa que eu estou trazendo ali de uma vontade que eu já tinha. Você uniu o útil com o agradável, né? Exatamente. E quais são as tecnologias que tem na parte de implante hoje, Bruno, que você utiliza lá? A tecnologia que eu acho mais legal é também, olha só, como a odontologia digital, ela entrou em todos os ramos, é a cirurgia guiada. Hoje em dia, a gente consegue também, através de um software específico, a gente pega a tomografia, eu não sei se você sabe, a tomografia, para vocês estarem de casa assistindo, a tomografia é um exame que você faz, que você cria uma reprodução em 3D do osso da pessoa. Você consegue ver vários cortezinhos daquele osso. É como se fosse uma radiografia ampliada. E aí a gente consegue associar isso junto com uma programação de onde a gente vai colocar aquele parafuso do implante. E aí por que isso é importante? Porque dentro do nosso osso não tem só osso, tem várias estruturas importantes, como por exemplo, nervo, vascularização. Então a gente tem que saber exatamente onde a gente vai colocar e qual tamanho de parafuso colocar. Antigamente se fazia uma análise visual daqueles exames e aí a gente fazia a colocação do parafuso, mas era algo mais à mão livre. Com a ajuda da cirurgia guiada, a gente
faz esse planejamento cirúrgico no computador e aí se cria, se imprime em 3D um guia que ele vai encaixar na boca do paciente, ele vai ter um buraquinho certinho onde você vai ali com a broca, faz o furo e você já coloca exatamente na posição. Então você descarta praticamente para zero o erro humano. Cara. Então é muito legal. E aqui eu vi que você tem uma preocupação muito com, a gente já falou da experiência do cliente, mas também na parte de se especializar, de estar buscando, né, novos conhecimentos. Cara, como que foi essa parte de empreendedorismo para você? Porque na faculdade eles ensinam a ser técnico, né? Ninguém ensina a ser empreendedor na faculdade. Como que foi esse despertar? Veio através do seu pai, que já é um dentista, com certeza já tinha um know-how muito grande. Como que foi isso para você, Bruno? Ele veio através de botar a cara a tapa abrindo meu consultório, né? Que até então era um funcionário. Eu trabalhei na empresa dele, trabalhei em outros consultórios para ganhar experiência, né? Mas quando eu abri o meu, foi aí que eu comecei a sentir na pele. E para falar a verdade, eu não tinha muita organização não no começo, né? Mas conforme foi passando o tempo, eu senti a necessidade disso aí. E esse ano, principalmente, foi um ano que eu comecei a implementar muitos processos e eu vi a diferença que faz em você saber fazer a gestão de um negócio. Exato. É uma coisa, você sair da água para o vinho, do amadorismo, né? Do amadorismo para o profissionalismo, para Exato. você entender seus números, entender seus processos, entender tudo. E é uma coisa que ensinam zero na faculdade. Então, eu estou tendo que estudar e aprender isso do zero, mas com certeza é essencial para você crescer. Nunca para, né, cara? Porque você tem que se especializar na sua área. Aí que você falou que já está estudando brand, então, cara... É odontologia, é marketing, é empreendedorismo, fotografia, tudo. É um jogo de cintura, né? Tudo. Só que eu vejo, cara, que quem se preocupa muito com isso, igual você falou, eu comecei e não sabia nada. Mas no decorrer do tempo você vai vendo, fala, cara, putz, né, meu paciente precisa de uma tecnologia nova. Eu tenho que melhorar isso aqui para agilizar o atendimento do meu paciente, porque ficar guardando eu responder, né? Então você vai criando os processos, vai sentindo necessidade para atender de melhor forma, né? Sim, com a experiência, né? Vai vindo as necessidades. E qual que você achou o maior desafio, cara, dessa parte de empreender? De empreender foi com certeza a gestão financeira e de pessoas. Treinar novos funcionários para entenderem o meu negócio e gerir financeiramente o negócio, de entender para onde o dinheiro está indo, onde está saindo, e essa parte de processos, que é algo que eu estou refinando, né? Porque eu acho que é uma construção. Igual eu ainda não sou o melhor dentista do mundo, não sou o melhor gestor do mundo, mas a gente está trabalhando para tentar chegar caminhando, lá. Né? Exatamente. Essa parte a gente comentou antes ali, né, de implantar tecnologia, né? Só funciona quando você tem os fluxos desenhados. Exatamente. E às vezes você implanta uma tecnologia e você fala, caramba, esse fluxo aqui, preciso desenhar ele de novo. E só dá para delegar para uma pessoa depois que você entende 100%, porque aí você pode corrigir. Exato. E Bruno, você sente que hoje em dia, ainda mais aqui, ó, a gente falou de branding, hoje em dia ainda mais se fala na parte estética de um sorriso bonito, por essa questão das pessoas estarem produzindo conteúdo, estarem aparecendo mais, estar buscando um posicionamento diferente da concorrência? Sim, com certeza. O sorriso, ele é parte da sua imagem. Porque o branding, quando a gente vai analisar o branding, vamos imaginar que você é uma empresa. Né? O branding, ele passa necessariamente pela logo, pela imagem que a empresa quer passar. E o seu sorriso é, com certeza, a parte fundamental da sua imagem. Então, o sorriso, ele não é sozinho o que vai fazer você vender, o que vai fazer você ter sucesso, mas é, com certeza, uma parte essencial para a imagem que você quer passar. Então o sorriso faz parte do branding pessoal da pessoa, pessoal, né? É o cartão de visitas. Vamos lá, se você chegasse num profissional, num engenheiro, num médico, alguma coisa, ele não tivesse o dente da frente aqui, você daria credibilidade para ele? Você iria comprar desse cara? Você fala, pô, esse cara não cuida nem do próprio sorriso, ele vai cuidar de mim? Vai cuidar do meu negócio? Não vai. E a gente falou da parte também, né, voltando à parte do brand. Antigamente aqui a nossa vitrine, né? Ficava a vitrine e por a gente estar nesse meio digital, a gente não se ligava muito em ter uma recepção. E é o sorriso da nossa empresa, é a recepção. Primeiro contato lugar, exato. E o que a gente percebeu? Que no meio digital, a gente colocava as campanhas de tráfego rodar, mas a maior conversão que a gente tem é de quando o cliente vem até aqui, conhece a gente. Então, a gente mudou totalmente a nossa vitrine. Antes era uma cortina preta fechada, não tinha ninguém, que agora a gente abriu para as pessoas verem. Igual você falou, sempre passava aqui e tinha curiosidade. Então, como que a pessoa vai ter curiosidade se está tudo fechado, né?
Exatamente. Então, é o sorriso da empresa, é a nossa recepção. Com certeza. Não, é muito, muito legal o espaço de vocês aqui. E Bruno, o que você almeja daqui para frente? É se especializar em outra área, continuar nessa área de estética? O que você procura melhorar daqui para frente, buscar de novos horizontes aí? Refinar tudo que eu já faço, que eu já venho passando por esse processo. Cada dia eu aprendo uma coisa nova, cada dia eu estou melhorando uma técnica nova. Eu vejo assim, eu sempre estudo os meus próprios casos e vejo o que eu posso melhorar. Eu olho os casos do ano passado, para mim eu já estou assim, muito melhor, graças a Deus, e estou sempre ali tentando me aprimorar. Mas se for olhar em futuro de que eu planejo, poder transmitir esse meu conhecimento também para outros dentistas. Então, não só fazer o atendimento a pacientes, mas eu quero começar também transmitir esse conhecimento para os colegas, tanto na parte digital, também fazer mentorias. Estou preparando algumas coisas, já comprando alguns equipamentos justamente para poder fazer isso. E como que é esse equilíbrio, cara, de já começar a se posicionar? Porque aqui você quer ser um player que vai ensinar outros dentistas, né? Também, sim. Como que é esse equilíbrio que você faz, cara? Porque aqui você falou, eu estudo um pouco sobre ortodontia, estudo um pouco sobre brand. Como que é o equilíbrio? Porque você já falou, já estou comprando os equipamentos aqui, então você já está nesse caminho. Sim, essa parte do ensino ainda é um projeto. Eu não comecei a fazer ele de fato, mas eu já estou testando algumas coisas, como por exemplo, essa questão da filmagem. Comprei uma câmera própria para filmar os procedimentos, comprei um tripé, então eu estou adaptando isso e na verdade o estudo sobre isso eu já estou fazendo. A gente fez uma imersão no início do ano de 3 meses de mentoria. A gente passou toda por essa parte de produção de conteúdo digital e no final a gente passou por uma parte de aprender sobre esteira de produtos, fazer o low ticket, o high-end, para justamente criar um produto digital para poder vender isso para as pessoas. Porque, querendo ou não, eu trabalho manualmente. Então, o meu trabalho ele depende 100% de mim. Então, eu preciso criar uma maneira de uma hora não depender mais tanto de mim para que eu possa ter um sossego na vida, uma tranquilidade, né? Então, tá tudo isso aí associado. Poder desfrutar, né? A gente vê muito nessa área da saúde, igual você falou, é você que tem que fazer, né? Não tem um robozinho que vai atender. Eu sou o chefe, o funcionário. Exato. Aí a gente vê, né, grandes profissionais que já estão com uma certa idade, o cara tem que estar fazendo plantão, tem que estar atendendo, porque ele não teve, talvez, essa estratégia que você está tendo, de se posicionar para poder ter algo que vai trabalhar por você lá na frente. Com certeza. Né? E você teve esse despertar para esse tipo de coisa, foi de ver outros profissionais, talvez que não são tão bons, se posicionando no mercado e você falar, putz, cara, eu tenho um grande conhecimento, eu tenho capacidade de fazer até melhor que esse cara, vou me posicionar. Sim, na verdade você matou no ponto aí, né? Foi a questão de ver vários profissionais que não tinham um serviço tão legal, e quando eu digo isso não é nem porque o resultado não ficou tão bonito, era de ver pessoas que estavam sendo lesadas por essas pessoas, né, tendo problemas de saúde, porque eu não sei se o público de casa sabe, mas facetas mal feitas, tratamentos mal feitos, eles podem gerar problemas de saúde. Inflamação gengival, podem gerar bactérias na sua corrente sanguínea. Inclusive, uma bactéria da sua gengiva pode cair no seu coração se você tiver um problema de coração associado. Então, eram pessoas que estavam sendo lesadas e por profissionais que faziam um bom marketing, mas eu sabia que eu não tinha um bom serviço, porque eu comecei a receber pacientes dessas pessoas e eu olhava lá em boca e falava, cara, tá tudo errado isso aqui. Nossa. Tá assim, uma nhaca. E as pessoas às vezes não tinham conhecimento ou sabiam que tinha alguma coisa errada, mas não tinham dimensão do problema. Eu falei, cara, se eu não me posicionar, quem vai saber quem sou eu? Porque o problema ali não é o barulho dos ruins, é o silêncio dos bons. Exato. Então eu precisei me posicionar para mostrar isso para as pessoas. E essa preocupação com o tratamento do paciente, por exemplo, peguei um paciente lá que já vem de uma experiência ruim, como que é essa tratativa, esse acompanhamento até a entrega dele? Até porque o cara já vem de uma experiência ruim, ele já vem, né, bem já assim, vem mais armado. Será que esse menino aí vai me ajudar? É aí que vem a parte da gente ter todo o cuidado com o paciente e da própria experiência que ele vai estar tendo ali no consultório. Então, desde a consulta inicial, onde eu sento com o paciente, eu sento cara a cara com ele, pergunto qual é a insatisfação dele,
entendo todos os problemas, desde a parte do protocolo fotográfico ali que a gente faz, como eu falei para você, porque na odontologia estética, principalmente, é impossível você fazer sem fotografia. Você precisa ter uma câmera profissional em um estúdio para você, porque uma coisa é você analisar o paciente em movimento, outra coisa é você olhar uma foto que vai estar alinhadinha, que você pode ampliar, que você pode ver todos os detalhes. E além disso, né, os exames adicionais que vêm junto para a gente saber se está tudo certo com esse paciente. Quando a gente detecta esse tipo de problema, principalmente veio de um profissional que está com facetas ruins, tem casos que eu já tive da gengiva sair pus. Não sei se você sabe que mas isso acontece. Porque vira uma infecção recorrente ali. O organismo não sabe como tratar, porque na verdade é um corpo estranho que está dentro da gengiva ali do paciente, e aquilo vira uma infecção que fica saindo um mau cheiro enorme. Então tem que demonstrar isso para o paciente, mas falar que tem uma luz no fim do túnel. Vem comigo que a gente vai fazer dar certo. E aí passa por todo um processo de adequação, recuperação da saúde, para no final entregar uma estética não só bonita e natural, mas como saudável também para esse paciente. E com aquele paciente que ele está buscando algo ali que, vamos dizer assim, é meio fora da realidade. Igual a gente comentou, né, do dente quadrado, grandão, igual aquele MC Daniel, né, usava, lembra? Sim, como que você lida com esse paciente? Hoje em dia já chega menos desse paciente para mim. Eu acho que muito pela produção de conteúdo e pelo meu posicionamento já vem as pessoas mais voltadas para a parte natural. Um filtro, né? Já faz um filtro, porque eu já sou contra isso, entendeu? Então, se eu me posiciono contra isso e se eu não posto nada referente a isso, as pessoas já entendem um pouco, mas ainda de vez em quando chega. Quando chega, o que eu tento fazer? Eu tento falar, olha, existe isso aqui que você quer, mas existe isso aqui que é o mais bonito, mais correto, que vai harmonizar mais com o seu rosto, que vai harmonizar mais com você. Mas eu sempre deixo um campo aberto para o paciente opinar, mas eu dou meu direcionamento também para não sair muito fora, porque querendo ou não, por mais que seja o sorriso do paciente, é meu nome que está por trás. Então eu não vou fazer algo que eu não considere bem feito ou bonito. Tem horas que a gente tem que dizer não pro cliente, né? No tem seu horas caso, que a gente tem que dizer não. E, Bruno, aqui eu coloquei aqui a parte de mito ou verdade, a parte do Invisalign. Eu acho que você já disse, mas ele funciona somente para casos leves ou para casos trágicos, assim, graves? Ele funciona também? Funciona também. Com a evolução da tecnologia dele, que já, como eu expliquei, já tem mais de 20 anos, foi tendo ali milhões e milhões de casos tratados, e eles foram evoluindo essa tecnologia e perceberam que ele consegue tratar todo tipo de caso. Então, hoje em dia, a gente não tem mais restrições para que... A única restrição que a gente tem com o Invisalign é para o paciente não colaborador. Porque como o Invisalign ele tem a possibilidade de você poder tirar para comer, para escovar o dente, se o paciente não usa, que é o uso 22 horas mínimas diárias, ele não funciona. Eu até brinco com os pacientes, não é Invisanight, tá? É Invisalign, pra você usar o dia inteiro. Você vai tirar só para comer e escovar o dente. Se o paciente não usa, aí realmente não funciona. Aí você tem que botar algo fixo que ele não vai poder tirar. Aí você trata. E você consegue definir se ele está realmente usando ali você falou que tem mais ou menos uma porcentagem de melhora ali, né? Durante a semana. Tem dois recursos. Tem a questão do escaneamento pra gente comparar dessa porcentagem, mas tem algo que eu não conto para os pacientes a princípio, mas depois eu venho falar. Tem um marcador de uso dentro do alinhador, que ele vai uma bolinha azul que ela vai se apagando conforme o paciente usa. Se o azul vem muito forte, eu já sei que ele não usou. E aí eu já, aqui, tô pegando você no pulo, entendeu? Então o paciente tem que se ajudar, né? Ele tem que se ajudar. Na verdade, ele vai se enganar, né? Porque ele vai estar pagando um tratamento e ele não vai estar fazendo ele. Vai demorar mais tempo. Vai demorar mais tempo, vai gastar mais dinheiro. E, cara, sempre quando fala em dentista, o que a gente sempre tem medo é de que vai doer, né? Sim. E essa parte de implante, ela mudou? Ainda é um processo meio delicado? Como que é, Bruno? Por incrível que pareça, colocar um implante é bem tranquilo, tá? Extrair um dente é mais difícil do que botar um implante. Olha só. Porque quando você quer colocar um implante, você só tem que anestesiar a gengiva da região onde você vai fazer. E aí o osso não é inervado, você consegue perfurar ali. E principalmente com a cirurgia guiada, hoje em dia a gente consegue fazer cirurgias que não precisam nem de corte. Pra você ter uma noção. Então, colocar um implante bem planejado é muito tranquilo. É lógico que existem situações, por exemplo,
Tem um implante que é para quando a pessoa usa uma prótese total, né, que é a famosa dentadura, e aí você vai substituir por uma prótese sobre implante, que é um protocolo. Aí já é uma cirurgia um pouquinho maior, já vai um pouquinho mais. Mas, por exemplo, para substituir um dente é uma coisa muito tranquila. Olha só. Eu lembro que tinha uma amiga que ela precisou fazer aquela cirurgia que você falou. A ortognática, né? Nossa, aquilo era horrível. Eu lembro que quando ela foi fazer cirurgia, a gente assistiu alguns vídeos, eu falei, cara do céu. Não, é assim... É coisa horrível. Quem tem estômago fraco, é melhor não ver vídeo sobre essa cirurgia. E hoje em dia, com as tecnologias que existem, porque isso deve ter, sei lá, 11 anos atrás, existe ainda esse tipo de cirurgia, desse tipo de procedimento? Sim. A ortognática evoluiu muito no sentido da maneira que ela é conduzida e a recuperação do paciente é mais tranquila, mas ainda assim é uma cirurgia que precisa você acessar ali o osso, você vai cortar o osso literalmente e depois vai parafusar ele de novo. Eu já assisti essa cirurgia umas 3 vezes, porque como eu faço preparação para ortognática, eu tenho que acompanhar também a parte cirúrgica. Para mim já é normal, mas só que para quem não está acostumado, é uma cirurgia um pouco mais pesada. Nossa, é bem invasivo, né? É invasivo. E a questão com o seu pai, com o seu tio, esse bate-bola, porque é a velha escola com a nova escola, né, Bruno? Como que é essa convivência de vocês? Trocam experiências? Sim, às vezes existem alguns embates, né? Tipo, não, meu jeito é melhor, esse jeito novo aí não funciona. E aí conforme vai passando o tempo, vai mostrando que as coisas funcionam, que tem resultado, aí principalmente com a parte do Invisalign. Meu pai também é ortodontista, então lá na clínica ele fazia muita ortodontia fixa e ele tinha um pouco de receio sobre essa questão dos alinhadores. Fixa, o aparelho fixo, né? E aí ele tinha um pouco de receio com a parte dos alinhadores, achava que não funcionava, ele já tinha testado há muito tempo atrás e não tinha dado muito certo, e aí ele meio que largou um pouco de mão. E eu vim com essa ideia de a gente implementar, e apesar da resistência no começo, hoje em dia ele vê que é muito efetivo, e tanto é que lá no consultório do meu pai, que eu ainda presto serviço para ele, faço atendimento um dia na semana lá, 90% dos pacientes são tratamentos com Invisalign hoje em dia, porque ninguém quer mais colocar aparelho fixo. Entendi. E o Invisalign, ele demanda um pouquinho mais de estrutura, né, cara? Porque você tem que ter a canetinha que você falou para fazer o scanner ali da boca, então tem que ter uma estrutura por trás, né? Sim, exatamente. Você tem que ter alguns equipamentos para você conseguir executar ele, você poder conduzir de uma forma mais efetiva, mas uma vez que você tem esse estabelecimento pronto, aí o tratamento é tranquilo de ser conduzido. Entendi. Bruno, queria agradecer a sua presença aqui, cara, o bate-papo foi muito bacana e eu gostaria que você deixasse para essa câmera aqui onde te encontra, como te encontra, para o seu pitch de vendas. Agora é o seu momento, vamos ver se tá bom de marketing mesmo. Então vamos lá. Meu Instagram é @Dr. Bruno Junqueira. Quem quiser entrar em contato lá pelo Instagram pode mandar um direct ou clicar lá no link do Instagram, vai encaminhar para o meu WhatsApp, tá? Eu tenho um consultório na Avenida General Vale, no edifício Marechal Rondon. Mas é melhor entrar em contato lá pelo Instagram para você me encontrar. Eu trabalho com essa parte de estética natural e toda a preparação para você chegar até lá. Então, se você tem dentes desalinhados, se você tem cárie, se você tem inflamação gengival, tudo isso a gente trata. E eu tô aqui para devolver um sorriso não só que vai ser bonito, mas que ele vai ser bom para você, que ele vai ser um sorriso que vai trazer a sua identidade à tona. E você que é um profissional que está em ascensão, que está buscando novos ares, que está produzindo conteúdo e precisa da sua imagem alinhada, eu falo para você, o sorriso é parte essencial da sua imagem. O Pitch Vendas tá bom mesmo, hein, cara? Tá, opa! E queria agradecer o público também que acompanha a gente, mais um episódio. Você que tá buscando produzir conteúdo igual o Bruno já produz conteúdo aí há um tempo, mas você que tá buscando produzir conteúdo, precisa de vídeos, fotos, podcast, procura a gente. Nós estamos localizados aqui no 2º piso do Goiabeiras Shopping, em frente à Academia Bodytech. Então, precisou de produção de conteúdo? Conta com a gente, tá? Agradecer você, Bruno, mais uma vez pelo seu tempo aí. Obrigado, pelo convite. Foi muito bom conhecer vocês aqui. Espero a gente ter outras oportunidades. Bacana. E espero você no meu consultório, hein? Eu ia falar, acredito que eu vou lá, tá? É isso aí. E você que acompanhou esse episódio, achou interessante, envia para um amigo, envia para quem for agregar conhecimento, porque esse é o objetivo do programa, Bruno, agregar conhecimento para esse público, demonstrar que existem profissionais capacitados aqui em Cuiabá. Então, você que está assistindo, curte, se inscreve e compartilha com esse episódio. Mais uma vez, muito obrigado. Fiquem com Deus.